Boa noite. Vamos aguardar a doutora Felícia Fiuza. Boa noite, doutora. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, tô Estão te me ouvindo. vendo? Sim, Tá? tô. Tá tudo Você tá bem, me então? ouvindo? Tá tudo bem. Estou te ouvindo, estou te vendo, tranquilo, Tranquilo. tá? Então, boa noite a todas, a todos e a todes que vão nos acompanhar nessa noite maravilhosa de quinta-feira, 9 horas da noite. Um horáriozinho bom para a gente terminar, né, a quinta-feira, discutindo um pouco sobre o aborto na legislação brasileira e também um pouco dos direitos humanos sexuais, né? Para quem estiver me assistindo pelo Instagram da doutora Felícia, meu nome é João Jorge, eu sou psicólogo e advogado, estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da UAB Pará. Também represento a região norte na Comissão Nacional de Diversidade Sexual e Gênero da UAB. E já venho fazendo um trabalho aí há um pouquinho de tempo, né? Pelo menos há uns 12 anos, no atendimento dos grupos vulneráveis, né? Tanto de crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, pessoas em situação de rua, negros e também a população LGBTI. E aí, nessa noite, nós temos uma convidada especial, que é a doutora Felícia, que eu conheci nessa militância, né, nesses encontros, nesses debates, nas mesas, né? A gente sempre acaba sendo convidado para poder falar um pouco da nossa experiência. E a gente vai fazer esse bate-papo informal. Temos um pouquinho mais de 50 minutos a uma hora aqui pelo Instagram para a gente poder falar um pouco, né? Como eu falei, uma conversa não tem como aprofundar, porque infelizmente o tempo não nos permite. E também aproveitando agora essas novas estratégias de comunicação, né, online, uma vez que não dá para a gente estar fazendo os nossos encontros presenciais, né, com aglomeração, com muita gente. Então, boa noite, doutora. Se apresente, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. Para quem não me conhece, meu nome é Felícia Fiuza Nunes. Eu sou defensora pública do Estado. Eu atuo no Núcleo de Defesa de Direitos Humanos e Ações Estratégicas. A gente já está atuando nesse núcleo já tem mais ou menos, acho que uns 9 anos, né? E nós tratamos de diversos temas, a gente recebe, nosso público específico, em regra, são as populações mais vulneráveis, movimento LGBT, pessoa com deficiência, idoso, pessoa em situação de rua, né? Já trabalhei num núcleo, no GEM, que é o núcleo de atendimento de mulheres, mas aí o meu papel já era um pouco diferente. Então, assim, sou, obviamente, mulher, me considero uma feminista moderada. Depois, ao longo da nossa conversa, eu posso explicar mais ou menos por que eu me considero uma feminista moderada. Confesso que eu fiz o dever de casa para estar aqui essa noite, para a gente, né, bater esse papo. Fui estudar um pouquinho de direitos humanos, de direitos reprodutivos, de direitos sexuais, e eu acho que a gente tem muito que conversar realmente a respeito do aborto, que é um tema que, obviamente, que afeta nós mulheres mais diretamente, mas que, obviamente, toda a sociedade tem que participar, tem que discutir, tem que debater e chegar, né, a soluções desse problema que hoje é considerado um problema de saúde pública. Isso, acho que perfeita essa sua colocação, porque talvez o grande problema de dialogar com a sociedade seja justamente conseguir verificar ou identificar em que área
o aborto ele se encontra, né? Durante muito tempo, o aborto ele esteve muito ligado à seara penal, né? Sim. Mas ao longo dos anos, né, com o avanço das pesquisas tanto na área da saúde, quanto na área social, antropológica, psicológica, nós conseguimos perceber, e também principalmente as jurídicas, nós começamos a perceber que o aborto se trata de uma questão de saúde, né? E também faz o link, que nós vamos falar daqui a um pouquinho, mais para frente um pouco, faz o link com os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, é também um direito humano, e que em vários países, né, onde não há uma assistência, né, à saúde pública, como no Brasil nós temos por meio do SUS, as mulheres realmente sofrem com a própria vida, né? Por conta, não só aqui no Brasil também acaba acontecendo isso, mas no Brasil a gente percebe que tem a ver muito mais com essas questões de discriminação, de preconceito, do machismo, do patriarcado. Mas nós temos situações em outros países, no Oriente Médio e tudo mais, que são situações muito mais até profundas e complexas. E antes de mais nada, até para se posicionar, né, e você colocou muito bem, né, o aborto ele atinge toda a sociedade. E eu gosto de deixar muito claro, ninguém que eu conheça militando, né, na área dos direitos humanos, na própria perspectiva de pesquisa, nenhuma pessoa, até hoje, eu nunca ouvi falar que é a favor, né, do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Tá dando certo o micro? Eu estou tentando ajeitar aqui esse aparelho. Só um momento. Desculpa. Você pode repetir, João? É porque ainda agora baixou o volume. Não, era isso que eu estava colocando. Que nenhuma das pessoas que eu conheço que atuam na área, né, militando na área dos direitos humanos, no próprio sistema de justiça, na área da pesquisa, ninguém em sã consciência fala abertamente eu sou a favor do aborto. Ninguém, né, dessas pessoas que são as quais eu me filio ou que eu dialogo, elas são a favor do aborto. No entanto, nós compreendemos, né, como falamos no início, que o aborto se trata de uma questão de saúde pública, mas também, né, eu que sou da área da assistência social, não posso deixar também de falar disso, que se trata de uma questão social, de uma questão muito clara, que evidencia a nossa desigualdade social. Porque, querendo ou não, mulheres que têm um poder aquisitivo econômico maior, em uma situação de aborto, seja por conta de estupro, seja porque, enfim, não querem, se trata de uma gravidez indesejada, elas vão praticar aborto, né? Nós tivemos já o caso de algumas atrizes, de algumas pessoas famosas que deram essa declaração: eu já fiz aborto, né? Sim. Mas quando a gente vai para a mulher preta, pobre, periférica, né? Enfim, com todos os marcadores sociais possíveis, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque elas não vão ter esse acesso, elas vão procurar outras estratégias, às vezes com receitas caseiras, com remédios que não têm prescrição médica, não tendo acompanhamento adequado em saúde, e acabam não só prejudicando muitas vezes o feto, sem conseguir fazer, né, o aborto total, como também colocando a sua própria vida em risco, por justamente não procurar o atendimento em saúde, com medo de sofrer justamente o enquadramento no âmbito penal, né, de criminalização, de responsabilização. Então, são dificuldades realmente que afetam, como você falou muito bem, toda a sociedade, e nós que trabalhamos, atuamos nessa área, precisamos sim discutir, né, esse tema constantemente. Eu acho que perpassa inclusive pela formação. A gente precisa discutir educação sexual e de gênero nas escolas. A gente precisa implementar e efetivar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, né, as medidas preventivas sobre a temática de gênero na formação, inclusive dos próprios agentes, né, que compõem
as polícias, né, as Forças Armadas, que hoje ainda é uma falha muito grande, mas também as nossas equipes de saúde. E aí, né, para poder fechar esse meu raciocínio inicial e lhe passar a fala, eu puxo, né, o caso mais recente que nós tivemos envolvendo uma criança, né? Eu acho que assim, do mesmo jeito que a gente sempre fez aquela campanha, né? Criança não namora, criança também não é mãe, né? Criança não pode assumir uma responsabilidade de proteção, responsabilidade materna, né? Ou uma criança, um menino, uma responsabilidade paterna. Então, ainda mais quando isso se dá em decorrência de um estupro, que é, para mim, uma das violências, né? Uma das violências sexuais mais graves que nós podemos considerar assim. Então, esse caso realmente foi emblemático, né? Trouxe à tona uma série de dificuldades em relação à nossa rede, né? No acesso a esse serviço, que no caso da pessoa que sofreu o estupro já é garantido pela nossa legislação, e mais ainda, os outros direitos que acabaram sendo violados também por conta de toda a situação que se gerou nesse país, nesse momento meio tenebroso e complicado que a gente vive, né? Olha só, João, eu resolvi, né, ler alguns textos a respeito do assunto, não só de cunho histórico, mas também, né, sobre o aspecto jurídico. E a gente se depara com cada absurdo, sabe? Por exemplo, no texto que eu li a respeito dos direitos das mulheres, a evolução dos direitos humanos das mulheres, constava que até o século XVI as mulheres eram vistas para o direito e para a sociedade como um homem incompleto e que ela só tinha uma função na sociedade, que era a procriação. E que só ao longo dos séculos é que os direitos reprodutivos foram sendo, vamos dizer assim, abalizados por conta dessa necessidade natural que a mulher teria, dessa função natural que a mulher teria, né, de procriar, de ter filhos. A partir, né, desses entendimentos é que começaram a surgir os contrapontos e começou a surgir o movimento feminista, não só para que os direitos da mulher de não querer ter filhos, mas de quando tê-los, de quantos tê-los, porque ficou incutido ao longo dos séculos essa ideia de que você tem que ter muitos filhos, a mulher tem que procriar, a função dela é essa, e sempre deixava de lado os outros desejos, as outras necessidades humanas, até, né, a gente pode falar do prazer. Então, assim, a gente se depara que os direitos das mulheres em relação tanto aos direitos reprodutivos quanto aos direitos sexuais, eles foram completamente deixados de lado ao longo de muito tempo, muito tempo. Somente, mesmo depois da Segunda Guerra, quando surgiram os direitos humanos, esses direitos realmente eles foram deixados de lado, só começaram a ser pensados e a ser debatidos a partir da década de 60, da década de 70, quando surgiu o anticoncepcional. Só que o anticoncepcional ele não foi um presente dado para as mulheres, não, essa foi uma forma que o Estado e a ciência encontraram para ter um controle social. Tipo, se o Estado estivesse precisando de mais mão de obra, ele não fomentava o uso do anticoncepcional. Mas os países desenvolvidos entendiam que não havia necessidade de ter tantas pessoas, o anticoncepcional era estimulado. E aí a gente vai vendo como tudo, né, tem sempre a sua razão de ser e tem os seus, digamos assim, interesses escusos. Nunca se preocupando com realmente o que é que a mulher sente, o que é que a mulher deseja. Por conta desse período, a partir daí, o movimento feminista luta até hoje pela questão da descriminalização do aborto, tá? Que é um assunto realmente polêmico e cada um tem uma opinião pessoal. Na nossa legislação, eu te confesso que eu não entendo por que gerou tanta polêmica nessa questão da criança, que a gente vai debater daqui a pouco. Em que sentido que eu falo isso? Nós temos uma legislação que diz assim, está no Código Penal, vítima de estupro tem direito a fazer aborto. O médico não é punido, a vítima não é punida, só que gerou-se uma celeuma tão grande, como se não existisse essa interpretação. De meu amor, assim, particularmente eu entendo que isso é uma distorção, tá, do espírito da lei.
do tipo, a lei veio para proteger a vítima. Se a vítima foi, como é? Gerou-se uma gestação, um estupro, a lei ampara. E não precisava ter toda essa polêmica que teve, tá? Vou ser sincera com você. Por isso que agora eu vou tocar na questão do porquê que eu sou uma feminista moderada, tá? Particularmente, eu sou contra o aborto. Porque eu acho que hoje nós estamos numa condição científica que dá para se evitar uma gestação. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você usa a pílula anticoncepcional, você usa a pílula do dia seguinte, se a coisa falhar. Nos postos de saúde, nós temos, né, o oferecimento gratuito das camisinhas, né? Então, existem métodos contraceptivos que eu acho que tem que ser mais estimulados e acredito piamente que realmente tem que ter educação sexual nas escolas. Eu quero falar um pouco da minha experiência enquanto mulher, enquanto, né, ser humano. Eu era criança, eu estudava numa escola religiosa, eu estudei sobre reprodução humana quando eu estava mais ou menos com uns 9 anos de idade. E aí eu estudei tudo, né? Óvulo, sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Eu lembro que na época eu tive que fazer um pênis desse tamanho para explicar sobre reprodução humana, né? Lá no colégio, na Feira de Ciências. Só que, claro, eles davam aquele aspecto, nós éramos crianças, as pessoas primeiro ficam adultas, elas se conhecem, aí elas namoram, aí elas casam, aí elas vão fazer amor. Então era naquela perspectiva, digamos assim, religiosa, mas que uma criança de 9 anos pudesse entender. Ok. Aí eu me lembro que eu estava mais ou menos, estava nessa idade, eu também estudei sobre negócio de menstruação, tudo aquilo que a gente, né, que um ser humano do sexo feminino passa biologicamente ao longo da vida. E aí, eu só fui menstruar com 11 anos. E foi um perrengue, porque eu achava que eu estava doente. Eu nem me lembrava que eu tinha estudado aqui no colégio. Tá? Aquilo era uma coisa muito teórica. E quando aconteceu comigo, eu achava que eu estava doente. Até alguém me vir dizer assim, não te preocupa, você virou mocinha, isso é normal, isso acontece com toda menina. Foi um Deus nos acuda. Foram pelo menos uns 2 dias de sofrimento. Então, o que é que eu percebo? Quando a gente trata nessa situação que absurdamente, né, xingaram uma criança de 10 anos de assassina. A coitada da criança não sabia nem o que estava acontecendo com ela quando ela foi abusada. Eu era uma criança quando eu tinha 10 anos de idade, eu brincava de boneca. Não dá para você exigir de uma criança de 10 anos uma atitude psicológica, uma atitude madura numa situação grave como essa. Assim, eu achei assim, totalmente absurdo. Agora, por que eu sou contra o aborto em circunstâncias em que se pode fazer a escolha? Também, já anos depois, quando eu já estava no ensino médio, na adolescência, a gente tinha uma matéria no colégio chamada Programa de Saúde, e nós estudamos aborto na época. E já era assim, uma coisa mais impactante, sabe? Os professores levavam para a sala de aula vídeos e ficou aquilo na minha cabeça. A professora, um dos professores era médico e ele explicava que o aborto ele traz mais sequelas para o corpo da mulher do que uma gestação. Que é como se fosse assim, o corpo ele é preparado para uma gestação, mas ele não é preparado para o aborto. Então a mulher pode ter mais hemorragias, ela realmente, o índice de mortalidade hoje no mundo, mais ou menos, em torno de 500 mil mulheres praticam aborto no mundo. E o índice de mortalidade gira em torno de 25% a 50% por conta dos abortos mal feitos. Eu, particularmente, acho que tudo paira na educação. Por exemplo, eu não sou contra o aborto nesses casos que realmente a lei autoriza. Não sou contra em caso de estupro. Eu acho um absurdo alguém chamar ofender uma criança, violar, né, uma criança. Primeiro, eu acho que é um dos crimes mais bárbaros. A criança não tem ela não tem nem o corpo. O ser humano, o corpo feminino de uma criança não é nem preparado para gerar, para ter uma gestação. Então, eu, assim, quanto mulher, eu particularmente, eu sou totalmente favorável ao aborto nessas circunstâncias. Agora, eu penso assim também. Se a mulher tem o livre-arbítrio, se ela entende que aquela gestação dela vai prejudicar a vida dela,
eu acho que o Estado deveria amparar, tá entendendo? Por quê? Porque é uma questão que, como você mesmo falou, se o Estado não amparar, ela vai praticar o aborto. Isso é fato. Eu tenho N amigas que já realizaram um procedimento. Se me perguntaram, me pediram a minha opinião, eu disse, olha, eu sou contra. Se tu quiser, eu te ajudo a trocar fraldinha, a gente arruma uma família para tomar conta dos teus filhos, mas eu sou contra. Eu prefiro, né, que a gente procure outros métodos. Mas as pessoas têm escolhas, as pessoas fazem escolhas na vida. Então, eu entendo que o Estado deveria amparar. Por quê? Porque se o índice de mortalidade é muito alto, isso é um problema de saúde pública. E aí o Estado teria que acolher essas mulheres de uma forma que elas pudessem se sentir seguras para elas exercerem esse direito de escolha. Tá entendendo? É bem interessante você colocar, e só para quem estiver assistindo a gente, tem duas situações, na verdade, do aborto, né? Essa que é a permitida na legislação, que são em três hipóteses. A primeira Sim. delas é quando coloca-se em risco a vida da mãe, então pode-se optar pelo aborto, né? A segunda situação é justamente decorrente de uma violência sexual, um estupro, né? Onde ela venha a engravidar. E a terceira situação, que foi amparada, né, e depois regulamentada, é a situação do feto anencéfalo, que é justamente uma forma de, inclusive, garantir a integridade dela, né, de não gerar aquela criança que já se sabe nascer sem vida, né, que, enfim, vai gerar 9 meses e, enfim, pode, inclusive, colocar a própria vida da mãe em algum tipo de risco. Enfim, então, essas são as situações previstas na nossa legislação. Paralelo a isso, nós temos as outras N situações que a gente não tem, infelizmente, como abordar, né, todas as situações, que são as situações em que elas não se encaixam nas previstas na legislação, mas que acontecem, né? Como eu coloquei inicialmente, né? Quem tem dinheiro vai fazer, e aí eu não vou colocar aqui, fazer um julgamento moral, nem religioso, nem, enfim, psicológico, no sentido de mas por que ela fez? Por que ela, se ela tinha condições? Enfim, não vou fazer essa investigação, porque, como você me falou, cada um sabe. Quem calça o sapato é que sabe onde cala a perna. A minha defesa sempre foi. Eu acho que nisso aí eu faço um pouco do paralelo com também o meu estudo sobre drogas, que existem duas situações. Uma é a descriminalização, outra é a regulamentação. E aí, quando a gente fala de aborto, eu penso que, sim, quando a gente tem os dados que nos mostram que nós temos quase 50% das mulheres morrendo decorrente de abortos mal feitos, que não tem um amparo da saúde, já não tem um amparo da saúde de modo geral por uma série de situações, não tem saneamento básico, né? E ainda por cima, numa situação de aborto, ela também vai ficar desamparada e ainda por cima vai ser presa ou criminalizada. Eu sou contra a criminalização. Eu acho que realmente tem que ser tratado tanto como saúde pública, mas também como um caso de assistência social. E aí eu faço um paralelo com a lei da doação, né, da doação para a adoção, da doação espontânea da criança, que é possível também ser realizada tanto nos conselhos tutelares quanto nas varas da infância e juventude, né? Você pode procurar espontaneamente, você já teve a criança e você não quer ter, você não quer cuidar, né? Você não quer se responsabilizar, você não quer exercer o poder familiar. A lei já ampara, você procura, você não vai ser questionada, você não vai ser investigada, você não vai ser responsabilizada por isso. Não vai ser, inclusive, considerado o abandono de capaz. Então, essa lei, ela poderia, no meu entendimento, né, na minha tese jurídica, ela poderia ser aplicada também para promover. Sabe por que eu lhe falo isso, doutora? Porque a experiência que a gente tem dessa lei, que já é regulamentada, já é executada no Brasil, é que de cada 100 mulheres que vão procurar, né, os órgãos do sistema de justiça para poder fazer essa doação para a adoção, 89% desistem. Por quê? Porque boa parte, né, quando claro que ela não vai só chegar lá e vai entregar, ela vai fazer minimamente um procedimento, vai ter uma entrevista com a equipe psicossocial, enfim. E se verifica que boa parte delas
é por uma questão justamente do abandono parental por parte do pai, é por Uhum. uma questão de abandono familiar. Então, é aquela Sim, coisa, olha, eu vou te expulsar de casa se tu me aparecer aqui grávida. Né? grávida. Dá teu jeito agora de resolver essa história com teu filho. Uhum. Né? É a questão do medo da perda do emprego, né? Principalmente mulheres que Uhum. trabalham com algum tipo de renda informal ou trabalho informal, ou trabalham como trabalhadoras do lar, né? Trabalhadoras domésticas, que acabam sofrendo essa pressão, né? Esse tipo de constrangimento. O fato de justamente ou não ter nenhum tipo de apoio, não ter um familiar. E eu lhe falo porque é uma realidade muito presente no Com território onde eu certeza. trabalho. Né? Ali em Olha, Coraci, Outeiro. vamos analisar, eu trabalhei muitos anos no núcleo da família. São centenas de investigações de paternidade que nós damos entrada. Como é que você quer que no futuro esta criança seja um cidadão de bem, com valores morais, honesto, trabalhador, se na base ele já não tem um apoio? A maioria das mulheres já ouviram: ah, esse filho é meu, ah, por que você não aborta? Né? Que muitas vezes o aborto é incentivado pelo companheiro também, que não quer, e aí Sim. fica nessa. Às vezes a mulher deseja, mas o homem que fica insistindo. Então, assim, eu já vi muita situação dessa, muitas, assim, centenas. Só para vocês terem uma ideia, tinha semana que a gente fazia 15 exames de DNA por dia. Por quê? Porque não existe esse amparo da família, do pai da criança. E aí, claro, a mulher desempregada num país que não dá apoio nenhum para os direitos da mulher. Tá entendendo? Nós temos ainda temos o SUS, mas ainda nós sabemos que tem que ser um pouco mais trabalhado, né? Tem que ser um pouco melhorado. Então a gente vê a dificuldade dessas mulheres. E aí ela tem que fazer uma escolha. Ela tem que ter uma decisão. É uma decisão difícil? É uma decisão difícil. Talvez para umas não, mas para outras sim, por conta dessa falta do apoio, tanto familiar como estatal. Isso é fato. Infelizmente, nós vemos essa realidade sim. E aí é bem interessante, porque nessa experiência que eu estava lhe contando, né, de Coraci, desses 89% de terem desistido, né, de doarem, muito provavelmente, se a gente tivesse um protocolo de assistência e já tivéssemos descriminalizado o aborto, muito provavelmente essas mulheres procurariam, né, os órgãos de assistência social, procurariam as unidades básicas de saúde, teriam esse primeiro atendimento e muito provavelmente elas não iriam recorrer ao aborto. Pelo menos é o que empiricamente as nossas experiências nos revelam, né? Quando a gente trata, como eu falei, como uma questão de saúde, como uma questão social e tira do âmbito penal, né, para ser tratado, que acaba fazendo com que boa parte delas vá realizar do mesmo jeito o aborto, como eu falei, e ainda vão colocar a própria vida delas em risco e às vezes nem conseguem, né, realizar o aborto e a criança acaba nascendo com algum tipo de problema de desenvolvimento e também tendo outras repercussões. O que eu percebo, João, na nossa legislação é que ela é uma legislação totalmente machista. Ela é uma legislação criada por homens naquele padrão. Homem branco, hétero, tá entendendo? E que ele entende que aquilo é errado. Só que ele jamais chamou uma mulher, por exemplo, para saber quais são realmente as necessidades da mulher, quais são os direitos da mulher. Só para teres uma ideia. Quando foi fomentado, após a Segunda Guerra, por exemplo, o direito à vida, o direito à vida ele só foi pensado no seguinte aspecto: homens temem a pena de morte. Então nós vamos trabalhar, nós vamos estimular a questão do direito à vida. Isso mesmo que ideologicamente. Jamais foi pensado assim, não, nós vamos trabalhar o direito à vida para proteger a gestação, para proteger a mulher grávida, ou então para proteger algum direito que fosse assim de caráter eminentemente feminino. Tá entendendo? E é por isso que é tão combatente, muito combativa essa questão do aborto ainda no Brasil. Eu me lembro quando no Código Penal foi tirado o crime de sedução.
O crime de sedução, ele foi pensado por homens para homens. E na época, eu me lembro assim, teve até um embate dentro da academia que os homens diziam, mas tem que tirar, isso não existe mais. Aí eu, né, levantei e falei, calma, pera lá, pode existir sim, porque aquela menina que está lá no interior, que não tem acesso a uma televisão, que não tem acesso a uma internet, que não tem um celular, ela pode sim ser seduzida. E ela não vai ter noção disso. Ela vai ser vítima, mas não ter noção disso, por conta da falta de experiência e por conta da falta realmente de conhecimento. Então, tudo é pensado girando em torno desse mundo masculino. Né? Até a criança. Né? Falocêntrico, é isso mesmo. Você está entendendo? Então, por que nunca foi discutido com mais ênfase, com mais amplitude essa questão do aborto? Porque não interessa aos homens. Para eles, é o poder, eles que são né? Os procriadores, né? Então, eles que têm esse poder. Eles se entendem como os poderosos. Tá entendendo? Deixando a mulher sempre a segundo plano. Então, tudo isso a gente analisa que é realmente por conta de toda a nossa sociedade machista e patriarcal, que ainda paira esses pensamentos. Infelizmente, você falou perfeitamente, né, os termos, e a gente já tinha comentado no início, a nossa sociedade, infelizmente, é machista, é patriarcal, é misógina, é racista, é LGBTfóbica, e sem dúvida o caminho que a gente tem para o caminho do meio, né, para tentar encontrar uma estratégia, uma alternativa para superar, né, e romper principalmente com o que eu também chamo de um ciclo da violência que prejudica sempre muito mais a mulher, sempre vitimiza muito mais essas pessoas que são mais vulneráveis, e as mulheres se incluem nesse grupo, é sem dúvida a educação. É pela educação que a gente vai conseguir promover. E como eu falei anteriormente, leis, nós temos leis maravilhosas, leis que são reconhecidas internacionalmente, premiadas, né? E a Lei Maria da Penha é um exemplo desse, o próprio ECA, né? Mas que o SUS, né? A lei do SUS, da própria assistência social, o modelo que nós temos no Brasil é um modelo que não tem também em nenhum outro lugar do mundo, até porque a assistência social, né, a forma como ela foi concebida, a LOAS, é um Ctrl-C, Ctrl-V do SUS, mas muito melhorado, né, já com os equipamentos, com a estrutura de média, alta complexidade, enfim. Mas sem dúvida a gente ainda precisa avançar muito, e aí eu não posso deixar de fazer o link, né, porque embora a gente esteja falando no nosso lugar de fala, que é o lugar do jurídico, né, e da nossa experiência profissional, sem dúvida, a gente não pode deixar de falar que o Estado é laico, mas que a nossa democracia representativa está permeada de pessoas que estão ligadas a preceitos religiosos e não necessariamente a preceitos ou princípios democráticos, princípios de direitos humanitários. E aí, já para entrar na segunda fase, né, do nosso debate, eu queria chamar a atenção justamente para essa declaração, né, dos direitos sexuais. Ela é bem pequenininha, né, são 11 artigos, alguns deles se repetem, falando sobre a perspectiva. A primeira delas, sem dúvida, o direito à liberdade sexual. O segundo, o direito à autonomia sexual, integridade, segurança. E a segurança corporal. O direito à privacidade, que é inclusive algo que só essa parte da privacidade já daria uma live, né? Porque a gente vive num momento de internet, de redes sociais, enfim. O direito ao prazer sexual, o direito à expressão, né? O direito à livre associação sexual, o direito às escolhas reprodutivas livres e responsáveis. Eu acho interessante porque a doutora do Ministério Público, ela é Fiuza também, esqueci a Leane faz uma abordagem, né, sobre esse tema, falando na adolescência, maravilhoso, né? Sim. E aí eu tive a oportunidade de assisti-la falando. O direito à informação baseada no conhecimento científico, o direito a uma educação sexual compreensiva, e esse direito sexual, né, o último, quando ele fala na perspectiva de prevenção e tratamentos
todos os problemas sexuais, precauções e desordens. Então, assim, Olha, hoje a gente percebe que, embora a gente tenha isso, né, nessa declaração, esse documento produzido, a gente não conseguiu avançar em termos de políticas públicas nacionais, né, mas e de políticas públicas estaduais e locais e regionais que atendam, né, a nossa demanda em relação a esses direitos, principalmente quando a gente está falando de direitos reprodutivos. isso que você elencou, todos esses direitos, eles são os direitos sexuais que somente foram, digamos assim, positivados a partir de 1997. Já os direitos reprodutivos, como tinham assim um interesse masculino por trás, Uhum. foram positivados a partir da década de 70 e 80, e isto porque estavam atrelados ao direito à saúde, porque se fosse por direitos reprodutivos em si, pela a escolha de ter filhos ou não ter filhos, a escolha de quantos filhos ter, isso só muito depois de muita luta com essa mitigação. Então, você vê como tudo é um passo de cada vez. Primeiro, digamos assim, os estados tiveram que engolir, porque isso vem de todas as convenções, conferências mundiais de saúde, população, tiveram que engolir os direitos reprodutivos para só muito tempo depois, só no final da década de 90, em 1997, que vieram os direitos sexuais. E realmente a gente não vê a questão das políticas, né? Então, eu acho assim que é um tema que as pessoas têm que conhecer, porque eu acho que a população não conhece, tá? E nós que temos esse conhecimento, temos que tentar exercitá-lo. Em que sentido? Se eu tenho conhecimento, eu vou usufruir desse conhecimento. Eu sou uma mulher de 41 anos que não quis ter filhos. Ah, mas você é casada, heterossexual, e daí? É uma escolha que eu fiz na vida, digamos assim, tentando exercer os meus direitos sexuais. Se você quer ter filhos, parabéns, seja feliz com seu bebezinho. Eu vou até no chá de bebê se você quiser. Só que não é uma escolha que eu fiz. Heterossexual, cis, não esqueça. Pois é. Então, parabéns, né? Mas né? O movimento LGBT, a gente até um dia estava numa discussão dessa, até de pessoas, de homens trans querendo ter filhos. Faz parte dos direitos sexuais. Só que tem que ter toda uma estrutura, né, de saúde para que você possa amparar essa pessoa, para que ela possa, de repente, um desejo da vida dela, um sonho da vida dela. Qual o problema? Tá entendendo? Então, a gente vê que o que está faltando é a divulgação. Tá entendendo? Se você for analisar, eu só fui ter contato com esses direitos já na pós-graduação. Mas jamais, não, nem só na escola, e muito menos na graduação, eu fui ter contato com esse tipo de direito. Então, você fica analisando que a gente precisa publicizar mais, para que as pessoas possam ter o direito de escolha. Não, olha, legal isso. Por exemplo, uma vez eu fui fazer um curso e eu achei assim, é tão bárbara sobre direitos humanos. Por exemplo, na África, as moças ainda são mutiladas. O clitóris delas ainda é cortado para que elas não sintam prazer. Eu falei, meu Deus, que absurdo. O Brasil já não é um país muito bom, mas pelo menos aqui a gente ainda tem uma certa sorte. Tá entendendo? Mas, e a gente não pode, e eu concordo com os teóricos dos direitos humanos nesse seguinte aspecto, a gente não pode fazer com que a cultura ela se sobreponha aos direitos humanos. Né? Ah, não, mas aqui é a cultura, quer dizer que você vai fazer uma mulher sofrer, sentir dor, porque na sua cultura ela não pode sentir prazer, ou então ela não pode escolher quantos filhos ela quer ter, sabe? E isso é o que eu acho que a gente tem que combater. A gente sabe que, infelizmente, existe uma cultura aqui no estado do Pará, principalmente nas regiões ribeirinhas, em que as Marajó. meninas, no Marajó, isso é fato público notório, todo mundo conhece, em que as meninas são abusadas pelos pais, pela família, e eu já vi isso, assim, no meu ambiente de trabalho, trabalhando no interior com processo criminal, em que a pessoa fala, ah, mas eu não vou colher flor, eu não vou plantar flor para o outro vir plantar. É absurdo isso. Então, você vê que desde pequenas mulheres, elas não são vistas como sujeitos de direito, elas são vistas como objetos. E é o tipo de coisa que a gente tem que combater. E a gente só vai combater com educação. Eu tenho muito orgulho de... Eu faria Eu tenho dois muito orgulho links na sua fala, já lhe passo a palavra novamente,
para não perder esse feeling, no sentido de que, sem dúvida, garantir, né, que os direitos sexuais sejam realmente efetivos, mas também que nós possamos garantir, no sentido de planejamento familiar e tudo mais, mas que a Sim, gente possa garantir a estrutura de recursos humanos adequadas para poder atender essa população. Porque hoje, sim. aí eu até aproveito o paralelo, né, não posso deixar de falar também disso, nós estamos no Setembro Amarelo, né, o mês que a gente Uhum. trabalha a prevenção ao suicídio. Ao E aí sempre suicídio. se lembra, a pessoa lembra a importância dos psicólogos e tudo mais. Mas quando a gente procura também os postos de saúde, quantos postos de saúde a gente vai encontrar os profissionais de psicologia, né, sendo Uhum. lotados nas unidades, havendo concurso, havendo inclusive Sim, uma remuneração digna para que esses profissionais possam trabalhar, na própria sim. assistência social, nos CRAS, para poder fazer a prevenção e trabalhar essa perspectiva que você falou de divulgação, porque essa divulgação ela não acontece, né, do nada, precisa de Do pessoas nada. que a informação chegue, né, a quem precisa. E o segundo Sim. ponto que eu não posso deixar de falar, quando a gente fala do Marajó, e aí eu faço um link, inclusive, com essa temática que nós trabalhamos, que é da diversidade sexual, uh, nós temos dois crimes que as principais vítimas são mulheres lésbicas e homens trans nessas regiões, que é justamente o Justiça estupro coletivo corretiva. e o estupro corretivo. E é possível que, inclusive, decorrente dessa situação, essas pessoas venham a engravidar. Então, veja como Uhum. as coisas estão, de uma certa forma, diretamente relacionadas. E que realmente o nosso trabalho, né, de prevenção, de intervenção, de Uhum. acolhimento, de acompanhamento, Sim. ele precisa de fato realmente assim, ser ampliado ao máximo, porque de fato hoje, e eu sempre falo isso, há uma falha muito grande na nossa democracia, porque nós temos esses grupos que são invisibilizados e essas demandas que acontecem no interior são mais invisibilizadas ainda. Porque se na capital, nós que trabalhamos aqui, né, com Uhum. toda uma rede, conhecendo as pessoas, batendo perna, fazendo reunião, construindo política pública, né, enfim, a gente vê as dificuldades no dia a dia, imagina a situação dessas pessoas no interior. Eu vou falar uma frase bem piegas, tá? Até longe assim do juridiquês, mas o que está faltando no ser humano realmente é amor. Porque se você tivesse amor pelo outro ser, você não chegaria a esse ponto de brutalidade, porque é de extrema violência esse tipo de crime, esse tipo de atitude, esse tipo de delito. Tá? Ou então, minimamente, o respeito. Eu acho que se eu pedir amor para um ser humano, eu estou pedindo até demais. Então, minimamente o respeito, porque é um absurdo a gente, ainda em pleno século XXI, ouvir, né, relatos e casos como esses que ocorreram com a garota, com a menina de 10 anos, né, com as mulheres lésbicas, né, com os homens trans, é totalmente absurdo. Mas eu ainda acredito, tá, no poder do conhecimento, eu ainda acredito no poder da educação, né? Eu sou oriunda de escola pública, eu tenho muito orgulho disso, porque a escola pública, ela me proporcionou muitas coisas, ela me proporcionou palestras, seminários, que me fizeram fazer escolhas na vida. Tipo assim, eu não engravidei na adolescência, então, assim, achei que de onde eu vim, eu tive muita sorte. Mas por quê? Porque eu tive dentro da escola pública, que é o espaço onde realmente tem que se levar, né, todos esses nossos pensamentos, todas essas nossas ansiedades, né, os nossos anseios, a gente tem que levar para esses espaços, principalmente para a escola, para dizer, olha, desde pequeno, do ensino fundamental, ensino médio, dentro de uma linguagem que cada um entenda. Não, olha, pessoa trans não é um ser alienígena, né? Uma pessoa gay também não é um ser alienígena, você tem que aprender a conviver com a diversidade, você tem que aprender a respeitar, e você não pode cometer atos que possam trazer sofrimento e violência para, né, para essas pessoas. E, por exemplo, você falou da Leane, ela tem um trabalho que me agrada, eu te confesso. Ela trabalha na questão do combate à gravidez na adolescência.
não só pelo aspecto social do nosso país, porque, infelizmente, nós vivemos num país que a nossa estrutura estatal ela não supre as necessidades da população. Infelizmente, a gente ainda vive num país em que nós temos grande parte da população analfabeta. Hoje mesmo eu tive que entrar com um processo judicial de um rapaz de 26 anos que nunca teve certidão de nascimento, porque a mãe dele era analfabeta. E o sonho dele é ter uma simples certidão de nascimento. E para mim isso é algo assim chocante. Porque toda criança devia nascer, o cartório já devia ter a certidão quase que pronta ali entregar. Sabe? Então a gente vê que a gente precisa ainda, né, dessas políticas públicas, dessas escolhas. Não só tá, na questão financeira, não é isso. Mas como eu falei, eu brinquei de boneca até os 13 anos. Então, na adolescência, eu ainda era uma menina. Então, eu sei que tem muita menina ainda, tem muito menino por aí que tem sonhos, que tem desejos, e que, se não for educado, o seu projeto de vida pode ser encerrado. Tá entendendo? Tipo assim, eu sonho em fazer faculdade. Aí, de repente, lá, quando tá no 9º ano, né, no 1º ano, resolve iniciar a sua vida sexual, aí muda tudo. Aí, não é que atrapalhe, não é isso, mas muda tudo, é uma nova realidade de vida. E, de repente, se a gente não esclarecer essas pessoas e não dizer, olha, você quer iniciar uma vida com alguém, né, trocar afeto, ótimo, mas você tem que saber que existem consequências. E se nós, pessoas mais velhas e com um pouco mais de experiência, não ensinarmos para essas gerações, nada vai mudar nesse país. A gente vai continuar tendo um sistema de saúde sucateado. Infelizmente, o sistema de assistência social não vai dar conta, tá entendendo? O Poder Judiciário vai continuar encarcerando cada vez mais e, infelizmente, vai continuar ainda a ser encarcerados pretos, pobres e favelados. Infelizmente, essa é a realidade. Então, a gente tem que mudar através de novas ideias, de novas perspectivas, mudar essa mentalidade machista que ainda existe no Brasil e que é muito arraigada. Assim, eu trabalhei cerca de 2 anos e meio nas varas de violência doméstica, eu fazia audiência todo dia e eu ouvia muita bobagem. Eu ouvia muita bobagem. Então, de homens héteros que se sentiam os donos do mundo. Tá entendendo? E é isso que a gente tem que mudar no nosso país. E o voto, né, doutora? Né? E o voto, com certeza. Uma arma, né? Sim, a gente É tem os uma votos arma. nos últimos 10 minutos. É uma boa Né? arma. Não é uma arma letal. É uma Né? É uma boa arma arma. do bem. Do bem, isso. Nós vamos chegando aos nossos últimos 10 minutos. Eu vou aproveitar para falar, justamente fazer esse link com a perspectiva de cidadania, que é tão importante, tão quanto a educação, que também é uma ferramenta, é uma arma do bem, né, na mão do cidadão brasileiro, e que tem a oportunidade de 2 em 2 anos, né, fazer as escolhas democráticas da representatividade. E que hoje, infelizmente, essa democracia, como eu sempre falo, ela tem uma falha porque ela não nos representa, ela não representa a diversidade do nosso povo. A gente sabe que ela ainda é uma maioria formada por homens brancos, héteros, cis, ou hipócritas, né? Isso. E poucas mulheres ainda, e mesmo as poucas que às vezes conseguem chegar, não necessariamente representam a luta feminista ou a luta por direitos das mulheres, por emancipação, por protagonismo, por empoderamento. E isso não é diferente quando a gente fala da população negra, isso não é diferente quando a gente fala da população LGBTI. Né? A gente ainda não conseguiu chegar lá. E aí não deixa de pensar, poxa, mas se a gente viveu aí pelo menos 30 anos, né, considerando aí a Constituição de 88, e até hoje não deu certo, será que não está diretamente relacionado a essas escolhas que nós fazemos? Será que o fato da gente escolher sempre empresários para estarem lá, né, ocupando esses espaços, não tem uma total relação com a situação de desigualdade social que nós estamos enfrentando? Será que o fato de nós sempre escolhermos pessoas que não conhecem a realidade
A realidade. factível, né? Do dia a dia, de pegar um ônibus no sol quente de 50 graus aqui em Belém, na sombra, Uhum. né? E votam contra o ar-condicionado. É um absurdo isso. Quando a gente tem representantes que justamente falam que as universidades públicas só é um antro de balbúrdia ou de uso de drogas, Outro enfim, absurdo. entre tantas outras. Pessoas que justamente não têm formação técnica nenhuma e querem prescrever medicamento como se fosse a cura de uma doença que é mundial. Então, nós temos várias dificuldades e que, assim, está mais do que estampada, que está diretamente relacionada a nossas escolhas. E aí eu espero realmente, eu tenho esperança de que esse ano, né, nas eleições municipais, nós possamos pensar e repensar as nossas escolhas, para que realmente possamos eleger candidatos que não só nos representem, mas que tenham história de trabalho, formação, qualificação técnica e que de fato se comprometam, se a gente fizer pelo menos uma maioria, né, na Câmara, com a mudança, né? Com a Sim, mudança a partir da realidade que nós vivemos. Uma realidade que é amazônica, uma realidade que a gente está aí aqui meio que na periferia do país, né? Nós também somos, de uma certa forma, quando a gente considera que tudo é centro-sul, nós somos a periferia, né? nós Uma vamos a sociedade preferir. que é indígena, uma sociedade que é negra, né? Uma sociedade que tem uma desigualdade social gritante. E então eu espero, e mais ainda, pelo fato das eleições municipais serem as eleições que estão mais próximas de Próxima. nós, né? Por conta dessas Sim, políticas públicas que nós falamos, de saneamento básico, de saúde, de assistência social, de educação, entre tantas outras, né? Que a gente realmente precisa renovar. E não deixo de fazer novamente a defesa profissional, né? É muito importante que a gente garanta profissionais nas equipes de forma completa, com profissionais da psicologia, porque essas demandas que nós falamos hoje, quando a gente fala de aborto, que não é um tema, né, fácil, é um tema complexo, quando a gente fala de direitos sexuais, não deixa de ter também esse viés, né, esse aspecto psicológico, né, da sim. emoção, do sentimento, das paixões, e que precisa sim ter o profissional qualificado para atender de forma adequada essa demanda que vai chegar, seja na saúde, seja na assistência social, seja lá na delegacia, seja lá no NDDH, seja lá na equipe psicossocial do TJ, né? Então a gente precisa fomentar cada vez mais que essas equipes realmente sejam completas, que a gente possa ter os nossos assistentes sociais, os nossos psicólogos, os nossos pedagogos com uma equipe mínima desses espaços, para realmente garantir com que as vítimas, né, os grupos vulneráveis, quando nos procuram, consigam ter minimamente um acolhimento, né, e a sua demanda sanada. Eu aproveito novamente para agradecer imensamente, né, a sua participação. Mônica Porto, nossa presidente da Comissão de Diversidade Sexual lá de Sergipe, eu estava com ela antes um pouquinho, ela acabou de entrar. Agradeço. Luzia, que é uma parceira, né, da comissão também do esporte, atuante, ativista, mulher, e que a gente vai ter uma live logo em breve. Então, todos que nos acompanharam, né, que estiveram aí, o vídeo vai ficar disponível, então compartilhem, porque a gente precisa justamente levar informação da melhor forma possível, né, e ao maior número de pessoas, aproveitando essas estratégias da internet. Eu coloco as minhas redes sociais à disposição para as pessoas entrarem em contato, né, e tirarem suas dúvidas, se manifestarem. E que nós, né, doutora, continuamos na nossa luta, né, lá no Sim. comitê, no conselho, na OAB, na defensoria. Semana que vem nós vamos ter uma reunião, né, que a gente vai fazer uma proposta aí de lei para resolver uma outra demanda que a gente tem, que também é muito grave. E a gente está na luta, né? Nós temos aí, eu fico muito feliz realmente e honrado com essas pessoas, né, como você, pessoas especiais, que essa vida laboral acaba proporcionando a Uhum. gente encontrar no nosso caminho. Então, eu só tenho a agradecer você ter aceitado o convite. Adorei fazer esse bate-papo essa noite leve, tranquilo, né? Onde a gente conseguiu se expressar e trocar um pouco de ideias
de forma legal e que vai fazer com que outras pessoas também se sintam à vontade para poder nos assistir e refletir, né, um mundo melhor. Como você falou, a gente tem que acreditar na mudança, a gente tem que acreditar na educação, acreditar no exercício da cidadania. Um grande beijo e, por favor, suas considerações finais. João, quero te agradecer pelo convite, porque eu acho que isso é um assunto que interessa muita gente, né? As mulheres, elas sempre foram relegadas a segundo plano. As mulheres sempre têm que lutar muito mais para ter os seus direitos resguardados, tudo é muito mais cansativo, né? Você nasceu com um buraquinho no meio das pernas que vai sangrar todo mês, você já é considerado um ser esquisito. Isso, até próprias literaturas já acadêmicas trazem, assim, sabe, essas rememorações. Então, eu acho que, assim, a utilização da internet hoje, ela democratiza, né, esse debate, essas conversas, como você falou assim, uma conversa leve da quinta-feira à noite. E eu espero que você tenha muito sucesso, né, nos seus novos projetos, que eu sei que você está querendo, porque eu acho que é isso que a gente também está precisando. Não adianta mais ficar votando no doutor fulano ou no empresário Beltrano, que vai te dar uma camisa, que vai arrumar um milheiro de tijolo, ou então vai te arrumar 1 metro de areia. Não adianta, as pessoas têm que se conscientizar que elas têm que se conectar com pessoas que têm qualificação, que são preparadas, que sentem na pele as dificuldades e sabem o que precisa melhorar. Tá entendendo? Porque aquele candidato que anda de carro importado no seu ar-condicionado, ele não sabe o que é pegar um ônibus de longas distâncias, né, sem um ar-condicionadozinho, pelo menos para diminuir o calor. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sabe que você sempre pode contar comigo, tem todo o meu apoio, tá? E eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos também tão agradáveis como esse. De repente, a gente depois aprofundar mais, aqui ainda tem muita coisa para falar, tá bom? Muito obrigada. Beijo, beijo a todos. Muito obrigada pela participação, né, das pessoas e boa noite. Boa noite, eu agradeço novamente. Vamos nos encontrar sim. Infelizmente, esse ano atrapalhou, né, nossos planos, nossas expectativas para os encontros presenciais, né? Mas eu espero que 2021 seja um ano realmente melhor, um ano diferente, que a gente possa, inclusive, justamente colocar em prática o que não deu certo em 2020 e vamos à luta, né? A luta ela é diária, como eu sempre falo, e a gente segue lutando todos os dias, porque quando Direitos a gente vence uma humanos, batalha, logo em seguida tem outra, né, nos esperando. direitos humanos é um processo histórico, a gente vai continuar cada vez mais melhorando. Eu ainda sonho, sabe com o quê? Uma licença menstruação, naquele dia que você está muito mal e não quer ir para o trabalho, e aí não precisa ir para o trabalho porque você está respaldado pela lei. Porque ser mulher é muito complicado, é muito difícil, pode apostar, pode ter certeza disso. Ainda mais no Brasil, né? Ainda mais no Brasil. Mas eu sempre penso que podia ser pior. Mas obrigado. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Nos vemos semana que vem. Um excelente fim de semana. Boa noite a todas, a todos e a todos. Beijo. Tchau.